E o processo, então restaram 2 processos, o processo da Câmara Municipal de Coivaras, embora conste aqui todos os outros entes, prefeitura, Fundeb, mas na verdade só resta a ser relatado aqui o processo que diz respeito às contas da Câmara. Os demais já foram relatados. E no processo de pensão por morte. Vou iniciar aqui pelo processo, já que o doutor Vitor está ali aguardando, vou relatar então, primeiramente, o processo da Câmara. Processo TCE 13.828 de 2011, que trata das contas anuais do Poder Legislativo do município de Coivaras, exercício financeiro de 2010. O processo foi analisado preliminarmente pela DEFAN, que emitiu relatório. Foi citado o responsável, o senhor João do Monte Furtado Neto. Tem que ser aprovado agora. Mesmo nossa. Votação. Ele, sem constituir advogado ainda, enviou justificativos e documentação complementar. Na sessão da segunda Câmara, realizada em 10 de outubro de 2012, o relator, conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, atendendo à solicitação do advogado, por então constituído pelo presidente da Câmara, naquela data mesmo, adiou a apreciação das presentes contas, fixando a data de 17 de outubro, né, que é hoje, para a reinclusão em pauta. Antes disso, os autos foram submetidos à apreciação do Ministério Público de Contas, e lá o procurador Leandro Marcial do Nascimento emitiu parecer nos seguintes termos: julgamento de irregularidade, com fundamento no artigo 122, inciso terceiro da Lei Estadual 5.888 de 2009, a aplicação de multa que o Ministério Público, o representante ministerial, ele sugere aqui a aplicação de multa por falha, aplicação de multa. Então, aqui no caso, eu já vou até, é bom que já vai até adiantando aqui o relatório. Aplicação de multa pelo não envio de peças componentes da prestação de contas, com fundamento no artigo 79, inciso 7 da Lei Orgânica. Multa pela devolução de cheques, também aqui o fundamento é o mesmo artigo, incisos 1º e 2º. Multa pelo pagamento de inativos sem regime próprio de previdência. Multa pelo pagamento extemporâneo de encargos sociais. Multa também pela irregularidade na contratação de advogado e contador. Multa pelo fato de a despesa total da Câmara ter resultado acima do limite constitucional. E a aplicação de multa pela variação negativa nos subsídios dos vereadores. Então, dito isso aqui, eu vou então relatar aqui as principais falhas aqui, embora já tenha sido dado uma primeira pincelada nessas falhas. Em relação aqui ao voto do Ministério, ao parecer do Ministério Público de Contas. Então, as falhas não sanadas foram as seguintes: documentos enviados em desconformidade às exigências da resolução TCE número 905 de 2009, que não foram enviados via web. Deixado de ser encaminhada a lei de criação do órgão de controle interno da Câmara, o plano de cargos e salários atualizado com a listagem com a quantidade de cargos, funções e empregos, com a respectiva lotação dos servidores. Não envio de documentos exigidos também pela Resolução 905 de 2009, leis, resoluções e instrumentos legais que disciplinam subsídios dos agentes políticos, concessão de diários, juros de custo e ainda a concessão de subvenções, auxílios e contribuições. Nesse caso aqui, o gestor encaminhou apenas um projeto de lei com data de dia 2 de novembro de 2008 e sem numeração de ordem sobre a fixação de subsídios dos vereadores. Emissão de um cheque no valor de R$2.000 sem provisão de fundos, gerando despesas com encargos bancários de R$41,70. Pagamento efetuado a inativos diretamente pela Câmara, sem que essa possua regime próprio de previdência, que foram
Constatou aqui a autorização por parte do chefe do Poder Legislativo para pagamento de pensões no montante de R$ 13.010. A defesa alega ter realizado o pagamento em cumprimento à ordem judicial com trânsito em julgado, mandado de segurança, que foi objeto de recurso por parte da Câmara Municipal, no qual não se obteve êxito, conforme certidão cartorária e dispositivos da Lei Orgânica do município sobre servidores públicos. Dessa certidão cartorária enviada, extrai-se apenas a informação sobre quais os processos que tramitam na comarca de Alto Piauí, em cujo polo passivo encontra-se a Câmara Municipal de Coivaras. A peça lavrada pelo servidor judiciário não esclarece quais ações encontram-se com trânsito em julgado, ou seja, que não são mais passíveis de recurso, ou com liminar deferida e em vigor, não comprovando se há de fato decisão judicial cogente a ser cumprida. Trata-se apenas de certificação de existência de ações judiciais face à Câmara Municipal, não da existência de obrigação decorrente de decisão judicial específica. Despesas financeiras no valor total de R$ 1.944,03 decorrente de recolhimento em atraso de contribuição previdenciária. A defesa alega ter passado por período de considerável queda de receita em virtude da diminuição do repasse de 8% para 7% da receita efetiva do município após a entrada em vigor da emenda constitucional número 58 de 2009. Afirma ter superado as dificuldades como recolhimentos em atraso após período de adaptação e, após essa superado, está adimplente, está com as obrigações no caso. Contratação, outra falha diz respeito à contratação direta de assessoria jurídica no valor de R$ 12.600 e contábil R$ 14.400, a revelia então do processo, devido processo licitatório. O gestor alega terem sido os contratos formalizados de acordo com a Lei 8.666 de 93. Todavia, destaca-se o não envio dos procedimentos administrativos adequados para se fundamentarem tais despesas e identificar a origem do vínculo jurídico de tais profissionais com o ente público, como procedimento administrativo de justificação de dispensa ou inexigibilidade, a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A despesa total da Câmara correspondeu a 7,47%, ou seja, acima da fixação legal preconizada pelo artigo 29A da Constituição Federal. O total da receita efetiva do exercício anterior foi R$ 3.859.038 e o total das despesas da Câmara foi de R$ 288.405,45, que corresponde a 7,47%. E o limite, enquanto que o limite legal é de 7%. Aqui, no caso, a defesa reconhece a ocorrência de excesso de despesas com extrapolação do limite e diz também que passou pela questão de que estava passando por um período de adequação. Só para informação aqui, despesas vinculadas a percentuais legais, despesa total da Câmara, 7,47%, despesa com folha de pagamento da Câmara, 69,15%, então dentro do limite legal. Despesa com pessoal do Poder Legislativo, 4,05%, despesa com subsídio dos vereadores, 3,20%. Portanto, aqui o percentual que foi descumprido aqui foi a despesa total da Câmara. Certo? Esse, então, é o relatório que eu coloco em discussão e passo, então, agora a palavra à defesa, ao doutor Vitor Tabatinga. Excelentíssimos senhores conselheiros,
nobre representante do Ministério Público, senhora secretária, demais aqui presentes. Senhoras e senhores, aqui trata-se da prestação de contas, doutor Alisson, da Câmara Municipal de Coivaras. É uma prestação de contas do exercício de 2010 e teve sim algumas irregularidades. Irregularidades essas que vamos aqui pormenorizar para esclarecer todas essas falhas. O gestor enviou em sede de defesa as peças elencadas como ausentes. Teve sim a devolução de um cheque sem provisão de fundos. Esse cheque no valor de R$2.000. Inclusive o gestor já juntou na oportunidade da defesa o comprovante de ressarcimento da tarifa gerada pela devolução desse cheque, não havendo porquê. Tanto é que o Ministério Público não pede nem a devolução dessa tarifa de R$ 41,70, que, se a conselheira relatora autorizar, gostaria de juntar novamente esse comprovante de devolução e, portanto, não havendo dolo algum na emissão desses cheques. Existiu sim a falha, foi um cheque emitido sem provisão de fundos, mas ocorreu sem que tenha agido o gestor com dolo ou má-fé em sua conduta. Com relação ao pagamento de inativos, doutor Alisson, doutor Jackson, conselheira Valtânia, foram pagos no exercício pouco mais de R$13.000 referente ao pagamento de servidores inativos. E esses pagamentos decorreram de ordem judicial. Tanto é que nós juntamos já na defesa, mas peço novamente a juntada de uma certidão comprovando as ações impetradas por esses beneficiários dessas pensões, essas inativações lá da Câmara de Coivaras. Peço aqui a juntada da certidão fornecida pela comarca de Altos, que é a comarca competente para julgar as ações do município de Coivaras. Então, com relação a esses pagamentos de inativos realizados pelo presidente da Câmara, que ora se julga que a sua prestação de contas, ele fez baseado tão somente na ordem judicial. E juntamos aqui para reforçar a tese da defesa essa certidão. Com relação também ao gasto de subsídio com vereadores, doutor Alisson, que foi verificado que não foi enviado a lei, trago aqui a lei que, inclusive, está anexada à segunda via da defesa. Não sei por que motivo não foi encaminhada em sede de defesa a esse tribunal, aqui a lei que fixa o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara para a legislatura de 2009 a 2012, verificando inclusive que, por conta da redução do percentual de despesa total de gastos da Câmara de 2009 para 2010, caiu de 8% para 7%, inclusive foi constatado uma variação negativa de 14,33%. O subsídio dos vereadores era de R$ 1.360, caiu para R$ 1.165 lá na Câmara de Coivaras. Então houve essa variação negativa e peço aqui também a juntada, senhora relatora, dessa lei municipal tratando sobre, que fixa nos termos da emenda constitucional número 1998 o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara para a legislatura de 2009 a 2012. Então é um documento que entendemos de fácil constatação, que não haverá prejuízo de ser analisado em sessão. Então, sanando dessa forma, entendo eu, doutor Alisson, doutor Jackson, doutora Valtânia, essa falha que entendemos como grave.
que, de certa forma, está sendo sanada nessa oportunidade. E com relação à despesa total da Câmara, foi ultrapassado, doutor Alisson, o limite de 7% de gastos totais da Câmara. Ficou em 7,47%, ou seja, 0,47% do limite foi ultrapassado, é verdade. Mas o que ocorreu? Os repasses do Executivo para o Poder Legislativo no ano de 2010 são feitos com base na receita do município do ano de 2009. E 2009 foi aquele ano crítico, todos nós sabemos aqui, que teve uma redução drástica nas transferências municipais. Então, creio eu que mesmo o presidente da Câmara Municipal de Coivaras tendo reduzido o subsídio dos vereadores, tendo feito todas e cumprido todos os outros índices, ficou bem complicado, mesmo porque teve INSS de gestões passadas, de 2009, que foram pagas em 2010. Então, bem como também os inativos que foram pagos por conta dessas decisões judiciais. E esses inativos, que foi pago o valor de 13 mil e poucos reais a mais para os inativos, corresponde basicamente um pouco mais desses 0,47%. Então, esse fato de ultrapassar as despesas totais da Câmara corresponde tão somente a esses fatos. E vale ressaltar também que a Câmara tinha saldo em caixa, saldo restante que tinha deixado por conta dessas obrigações patronais, também tinha saldo em conta, portanto não havendo prejuízo algum à Câmara. Foi gasto a maior, sim, é verdade, mas não houve nenhum prejuízo ao erário, nenhuma conduta que o gestor tenha praticado de má fé. Então, o que se requer aqui, senhores, é o julgamento de irregularidade, mesmo que com suas devidas ressalvas, e reiterar aqui o pedido de juntada dessa documentação, senhora conselheira. Eu não tenho como aferir aqui a legitimidade, a repercussão dessa documentação aqui nas contas, apesar de Vossa Excelência ter dito que é de fácil constatação. Não tenho essa questão aqui do mandato de segurança, eu não tenho como esse desrespeito exatamente à pensão que está sendo paga. Eu teria que fazer um exame mais acurado o único que eu tenho como ferir aqui é o depósito aqui no valor da taxa, ou seja, de levar na devida consideração de não mais imputar esse valor aqui no momento do voto. Agora os demais documentos, se Vossa Excelência quiser, até para facilitar um eventual recurso, pode até ficar logo. Se não, juntarei, mas não vou. Aliás, vou receber, mas não vou juntar aos autos, certo? Então, já votando, considero aqui que as falhas que remanesceram aqui após o contraditório constituem grave infração à norma legal e regulamentar, e eu destaco aqui documentos enviados em desconformidade às exigências da Resolução 905 de 2009, que não foram enviados via web, não envio de documentos exigidos por essa mesma resolução, emissão de um cheque de R$ 2.000 sem provisão de fundos,
pagamento efetuado a inativos diretamente pela Câmara, ou seja, sem que a Câmara tenha regime próprio, regime de previdência. Essas despesas deveriam estar sendo pagas pelo regime geral, pelo caso INSS. Despesas financeiras no total de R$ 1.944,03 decorrente do recolhimento em atraso de contribuição previdenciária. E a falha aqui que eu considerei aqui, que eu considero e que considerei nesse processo aqui, e também darei aqui também relevância nos demais processos que eu venho sendo tolerado aqui, mas eu acho que o tribunal tem que endurecer a contratação direta de assessoria jurídica e contábil, ou seja, sem licitação, sem nenhum contrato chega aqui ao tribunal, se seria para questão do contratação temporária, não se sabe. O que se sabe é que é pago advogado, contador, mensalmente, mas sem nenhuma formalização, sem maiores formalidades. Então, eu considero uma falha grave, também que deve ser levada na devida consideração. A despesa total da Câmara em percentual equivalente a 7,47%, acima da fixação legal preconizada pelo artigo 29A da Constituição Federal. Então, eu voto nos termos do parecer do Ministério Público de Contas, com fundamento no artigo 122, inciso 3º, da Lei Estadual 5.888 de 2009, que é a Lei Orgânica do Tribunal, pelo julgamento de irregularidade às contas do Poder Legislativo do município de Coivaras, exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade de João do Monte Furtado Neto, e ainda pela aplicação de uma multa que é o gestor em valor equivalente a 500 UFR nos termos do artigo 79, inciso 1º, 2º, 7º e 8º da Lei Estadual 5.888 de 2009. E eu entendo que realmente podem até ser procedentes, podem ser procedentes as alegações feitas aqui pela defesa. Contudo, eu acho que nesse momento, esse momento não é o adequado aqui. Deveria ter sido apresentada essa documentação no momento oportuno, que foi quando foi aberta a defesa, no contraditório. O advogado teve seus motivos, só foi constituído após esse prazo, realmente, mas existe ainda possibilidade de ser apresentado em sede de recurso. Portanto, eu entendo que essa é a via mais adequada, para que não se fique a analisar aqui já em sessão essas questões. Então, é como eu voto. Conselheiro Alisson. Com o relator. Com a relatora. Doutor Jackson. Com a relatora. Então, conselheiro